E aí, pessoal, beleza? Bom, na última aula discutimos os fluxos de pessoas na globalização e hoje vamos tratar de um tema um pouco mais específico dentro deste conteúdo. Então, bora lá analisar alguns slides. O tema da aula de hoje continua o que nós havíamos discutido na última aula sobre os fluxos de pessoas. Hoje trataremos de um conteúdo específico dentro desses fluxos, os refugiados no mundo. Primeiramente, quem são os refugiados? Refugiados são pessoas que são obrigadas a deixar, a abandonar o seu país de origem por outro, por conta de perseguições, de vários motivos, né? Étnicos, religiosos, ideológicos, políticos. Ou houve uma guerra no seu país de origem, ou houve uma catástrofe natural, como um terremoto. Existem também os deslocados internos, são refugiados dentro de um mesmo país. Então, a sua cidade ou região foi destruída por alguma catástrofe natural, a pessoa tem que se deslocar para outra cidade ou região do país. Existem também os solicitantes de refúgio, refugiados que pedem para ficar nos países onde eles foram. Aí nessa tabelinha tem alguns dados, né, nessa imagem aí. Todo ano, milhões de pessoas têm sido obrigadas a migrar em decorrência de guerras, conflitos étnicos, perseguições políticas ou religiosas, entre outros motivos. Essas pessoas, elas deixam o lugar onde elas vivem e buscam abrigo em lugares mais seguros. Quem levanta todos esses dados e presta um auxílio a essas pessoas é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur. Aqueles dados que eu apresentei na imagem do último slide são da Acnur, tudo bem? A Acnur ela também monta campos de refugiado para os países que os recebem e presta algumas assistências. Neste mapa que vocês estão observando aí, vocês têm nas colorações do verde mais claro ao verde mais escuro as principais origens dos refugiados, né? Então o verde mais escuro é mais de 500 mil refugiados saíram desses países. E o verde mais claro é de 10 a 100 mil e as setas vermelhas são as principais rotas para onde eles vão. Destaque-se nesse mapa a Somália, o Iraque, o Afeganistão, países pobres que vivem com conflitos armados, né, há vários e vários anos. Como eu falei anteriormente, várias das informações que eu trouxe aqui até agora vieram do site da Acnur. Nesse site vocês encontram mapas, estatísticas e informações sobre a situação dos refugiados no mundo. Infelizmente, muitas dessas informações estão em inglês. É importante pontuar que a Acnur foi criada em 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, que gerou muitos refugiados. Atualmente, a Acnur é um dos principais organismos humanitários do mundo. Está presente em mais de 120 países e tem mais de 7 mil funcionários que fornecem assistência a grande parte dos refugiados do mundo. Fato marcante na última década foi a crise dos refugiados na Europa. Neste mapa aí ao lado, vocês têm os países, o continente europeu. E aí os países em azul são os países que fazem parte da União Europeia, que é uma associação de países europeus para o estabelecimento de leis comuns para regular as relações econômicas, sociais, políticas entre esses países. Então a Europa, nesses últimos anos, e principalmente a União Europeia, vem recebendo um grande número de imigrantes refugiados. Entre janeiro a junho de 2017, mais de 100 mil imigrantes chegaram a países da União Europeia. Esses imigrantes eles vêm de países assolados por guerras civis, violência, perseguições políticas e religiosas, e o seu principal destino são países pertencentes à União Europeia, como a Alemanha. As principais rotas de entrada ao continente europeu percorridas pelos refugiados acontecem pelos países banhados pelo mar Mediterrâneo, como a Espanha, a Grécia, a Itália e países do leste europeu. As autoridades europeias têm batido cabeça para tentar segurar, controlar esse intenso fluxo de refugiados que chega até a Europa. Alguns países abrem sua fronteira, outros não, o que é um grande problema. O mapa aí ele é bem interessante porque nele vocês têm os países que fazem parte da União Europeia e mais, como eles são parte da União Europeia, eles têm uma coisa chamada espaço Schengen, que é o espaço em que cidadãos da União Europeia podem circular livremente, podem ir de um país ao outro sem nem mostrar um documento. E aí o que acontece? Alguns países desse espaço Schengen, que tem fronteiras abertas entre países europeus e para cidadãos europeus, permitem a entrada de imigrantes refugiados, outros não. Então há um conflito na União Europeia sobre se devem aceitar ou não a entrada de refugiados. Esse outro mapa é mais interessante ainda. Ó. Países de origem, passagem e destino de refugiados. Países verdes, país de destino. Países amarelos, países de passagem, onde os refugiados passam. E os em laranja, né? Afeganistão, Síria, Eritreia, Somália, são os países de origem, certo? Reparem como muitos refugiados passam pela Líbia.
certo? Que é um canal importante entre o mar Mediterrâneo e a Europa, e chegam a países banhados pelo mar Mediterrâneo, como a Grécia ou a Itália. Uma das principais causas desse grande fluxo de refugiados que aumentou nos últimos anos para a Europa foi a Guerra Civil Síria. Esta é caracterizada por ter muitas frentes e grupos envolvidos. E esses grupos são apoiados por diferentes estados, diferentes países, como os Estados Unidos, a Rússia e a França. Aí vocês têm um quadro do lado com os participantes do conflito. Então, esses países, Estados Unidos, Rússia e França, fornecem armas, treinamento, apoio logístico para grupos rivais dentro do conflito, o que acaba piorando a guerra. Alguns até chamam essa guerra civil na Síria de nova Guerra Fria ou mini guerra mundial. Nesse mapa nós temos aí o envolvimento dos diferentes países no conflito sírio. Em azul, países que apoiam a oposição síria ao governo do presidente Bashar al-Assad: Estados Unidos, Reino Unido, França, Turquia. Em vermelho, os países que apoiam o governo oficial da Síria, de Bashar al-Assad: Rússia, Irã, Iraque. E aí, o que é importante ver nesse mapa? Os refugiados fogem da guerra para a Europa. E a Europa apoia o quê? Apoia a continuidade da guerra. Então, tudo muito complicado, não é mesmo? Por fim, só para mostrar aí alguns países que têm a principal origem dos refugiados. A Eritreia, que desde 93 levou cerca de 464 mil pessoas a migrarem para outros países, entre eles para a Etiópia, para o Sudão e vários países europeus. Ou a Somália, que vive vários conflitos há muitos anos e levou muitas pessoas a irem embora, a abandonar o seu país. Os outros 3 países são a Síria, que eu acabei de contar a história, provocou, olha só, gente, desde 2011, 6,2 milhões de pessoas foram para outros países. A maioria para países próximos, como o Líbano, a Jordânia e outros, aqueles que têm mais dinheiro e conseguem ir até outros países, foram para a Europa. Outro país é o Afeganistão, envolvido em conflitos armados desde os anos 70. Foi invadido pelos Estados Unidos em 2001. Né? E mais de 2,6 milhões de afegãos se refugiaram em outros países. Por fim, também tem a Nigéria, que vive vários conflitos. Né? Esses são os 5 principais países de origem dos refugiados. Para saber mais, né, é a matéria do site Nexo Jornal, de onde saem para onde vão os refugiados segundo a ONU. A matéria do site Vox, 9 mapas e gráficos que explicam a crise global de refugiados. E o vídeo do programa Profissão Repórter, melhor programa de TV da Rede Globo, uns poucos inclusive, né? Refugiados na Europa, que mostra com detalhes essa crise aí que eu falei para vocês. Bem interessante, eu indico esse vídeo aí para vocês assistirem e saberem mais sobre o tema. Beleza, galerinha? Bom, galerinha, espero que tenham gostado e compreendido o conteúdo apresentado. Se ainda restarem dúvidas, eu estou disponível lá no nosso grupo do WhatsApp e também na plataforma Google Sala de Aula para ajudá-los. É muito importante que, além deste vídeo, vocês assistam a reportagem do Profissão Repórter sobre os refugiados na Europa, porque aí vai trazer a vida real, né, dessas ideias que eu trouxe aí. Eu tenho uma proposta de trabalho para ser entregue até a semana que vem. Se estivéssemos em sala de aula, faríamos isso em grupo, em cartolinas. Como não estamos, terá que ser à distância. Qual que é a ideia? Vocês devem confeccionar um pequeno cartaz usando uma folha de sulfite e uma folha de caderno. Nessa folha de sulfite ou de caderno, vocês devem escrever uma frase que representa o que vocês aprenderam ou como vocês sentem que é a vida de um refugiado, certo? Então, o que é ser refugiado? O que eles passam? São perguntas que vocês devem ter em mente e transmiti-las através de uma frase. Se vocês viram alguma frase interessante de algum refugiado na reportagem do Profissão Repórter, registrem essa frase, coloquem neste cartaz na folha de sulfite. Depois que escreverem essa frase, tirem uma foto do cartaz, segurem ele assim, ó, nas mãos de vocês e mandem lá no Google Sala de Aula, beleza? Não precisa mandar foto com o rosto de vocês, só tira a foto do cartaz com a frase escolhida. A ideia é criar um painel com várias frases escritas por vários alunos que ajudem a conscientizar sobre o problema e o sofrimento que os refugiados passam diariamente ao redor do mundo. Beleza, pessoal? Esse trabalhinho vai estar lá no Google Sala de Aula para que vocês me enviem. Eu vou colocar a data de entrega e tudo mais. Até a próxima, galerinha!